Está tramitando no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional à PEC 37 de 2011, que restringe o poder de investigação do Ministério Público, deixando essa tarefa a cargo da Polícia Judiciária, a Polícia Civil e Federal. Essa proposta está dividindo a opinião pública. Para discutirmos a PEC 37 de 2011, nós temos aqui hoje o presidente da OAB de Jaú, Dr. Júlio César Fiorino Vicente, o delegado diretor do DEINTER 4 Bauru, Dr. Benedito Antônio Valencisi, e o procurador da República, Dr. Marcos Salati. Dr. Júlio, Dr. Valencisi, Dr. Marcos, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero saber, a PEC, ela restringe ou ela caça o poder de investigação do MP? Bom, parabéns pela iniciativa. Obrigada. TV Câmara é uma matéria discutida hoje de suma importância. A PEC, ao nosso ver, ela não restringe. Ela, na verdade, as questões de investigação já são da Polícia Civil e Federal nas questões por própria definição da Constituição. E essa definição, essa inserção do parágrafo 10º, que é a proposta da emenda constitucional, a tendência é definir a competência das investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil, que, pela Constituição, pelo regramento hoje, ela tem a sua função e a sua competência já definida. O poder de investigação do Ministério Público, ele está respaldado pela Constituição Federal? O que acontece é que o Ministério Público defende que a atividade investigatória primeira realmente criminal, ela é da polícia. Todavia, a Constituição ela não teria estabelecido exclusividade nessa função para a polícia. Tanto é que quando a Constituição estabeleceu alguma competência privativa ou exclusiva, ela o fez expressamente, que é o caso, por exemplo, da ação penal. O Ministério Público é o titular privativo da ação penal. E nesse caso, a Constituição expressamente previu dessa forma. E quando a Constituição ela estabelece que a competência de investigação, que a polícia possui a competência para investigar crimes, ela não faz de forma privativa. E muito pelo contrário, o perfil constitucional do Ministério Público, ele é imanente à investigação, já que para atingir os fins do Ministério Público, se o Ministério Público não tiver investigação, muitas vezes, em alguns casos específicos, é possível que esse poder do Ministério Público de reprimir certos abusos, de reprimir algumas violações jurídicas, seja cerceado ou até aniquilado. Portanto, é nesse sentido da não existência de exclusividade e a investigação sendo um ato geral, um ato que não necessariamente seja privativo de uma única pessoa, e sim algo que não impede até que particulares, que imprensa, que outras autoridades que a lei preveja exerçam a investigação, que o Ministério Público poderia também executar essa investigação no âmbito criminal. Quando a polícia investiga, o MP acusa, o advogado defende, o juiz julga. Quando o MP investiga, o MP acusa e o próprio MP produz as provas que faz parte da investigação contra aquele que ele mesmo acusa. Essa conduta não fere o princípio da imparcialidade? O que o Ministério Público sustenta é que a divisão do sistema acusatório é entre acusação, defesa e julgamento. Não existe, assim, nas nações, nessa evolução, na teoria evolutiva dos sistemas processuais penais de punição, uma diferença clara, pelo menos no sistema acusatório, entre a função de investigação e de acusação. A função processual que existe desse sistema de garantias é acusação, defesa e julgamento. Portanto, a investigação é o ato que realmente é imanente à própria acusação. Me parece que, se a acusação ela tem que se basear em elementos de convicção que são buscados na investigação, é até relevante que o próprio órgão do Ministério Público que participou da investigação exerça essa acusação. E isso não quebra a imparcialidade, já que o Ministério Público não vai buscar provas apenas para entrar com uma ação penal, mas também para arquivar, se entender que não é o caso. O Ministério Público é uma instituição que possui como um dos princípios fundamentais a independência funcional e possui como garantia, por exemplo, a vitaliciedade, ou seja, o membro do Ministério Público só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Ele não pode ser removido da área que ele atua, salvo motivo de interesse público.
O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, ou seja, a defesa da lei, a defesa do regime democrático e dos direitos fundamentais. Portanto, a tendência é que quando o Ministério Público faça a investigação, ele sempre vai ter como norte os direitos fundamentais, porque esse é o seu dever constitucional. A imparcialidade está em qualquer atividade que o Ministério Público faça, inclusive se ele propôs ação penal, se ele já exerceu a acusação. No final do processo penal, se o Ministério Público entender que a parte é inocente, ele mesmo postula pela absolvição. Ou seja, o Ministério Público não perde a imparcialidade nem depois do processo ter sido instaurado. Portanto, no início da acusação também não teria sentido de tornar a atuação do Ministério Público imparcial. Até porque a jurisprudência já é clara nesse sentido, é até simulado, que o membro do Ministério Público que participou da investigação não se torna impedido ou suspeito para promover a ação penal. Isso já é assente na jurisprudência. Alguma colocação? Eu gostaria de dizer que a investigação efetivamente tem que ser desenvolvida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, tanto que, em primeiro lugar, o inquérito policial, a própria investigação criminal é delimitada pela lei e a ela cabe desenvolver esse trabalho, pela experiência, pelo desenvolvimento, os fatos que acontecem. E o Ministério Público não é prejudicado. E ele não vai perder em nada, porque, em primeiro lugar, ninguém perde o que não tem. A investigação cabe realmente à Polícia Civil. O Ministério Público pode requisitar as diligências, ele pode acompanhar, ele tem o salutar compromisso, o salutar dever constitucional do controle externo da Polícia Civil e da atividade policial. Então, dentro dessas funções de requisitar, de acompanhar as diligências e do controle externo, ele tem plenas condições de desenvolver todas as suas funções. O que não pode é o que vem acontecendo atualmente, uma colisão. Às vezes a polícia está investigando certos fatos e vem a colidir com promotores, com representantes do Ministério Público, que também estão investigando aquele mesmo fato. Então, gasta-se mais, o trabalho acaba sendo prejudicado, não se chega a um resultado. Portanto, o que é importante? Que o Ministério Público esteja ombreado com a Polícia Civil, ombreado com a Polícia Federal, e nesse tipo de trabalho, sim, se chegar a uma conclusão. Nós, pela experiência, pelo dia a dia, nós vemos uma série de trabalhos que foram desenvolvidos, mas da seguinte forma: quem preside a investigação, quem preside o inquérito policial, que é norteado pela lei. Não foi a polícia que norteou as suas próprias investigações, é a legislação criada, obviamente, pelo legislador. Existe um provimento, se não me engano, qualquer coisa do Ministério Público, que foi criado pelo próprio Ministério Público para regulamentar as suas atividades. Então, a Polícia Civil tem o tempo, tem data, tem prazo, tem forma para desenvolver esse trabalho. Uma série de investigações norteadas pela lei. Eu sou a favor totalmente, sim, ao trabalho de ombro a ombro com o Ministério Público, mas dessa forma. Trabalhar em conjunto não quer dizer exercer a mesma função. É um exercendo uma função, outro exercendo a outra, para chegarmos a uma finalidade. Nós vemos no Estado de Direito, é preciso que haja esse equilíbrio, o cumprimento da lei, o respeito à lei e a definição desses trabalhos. É isso que essa PEC vem determinar. Fala-se em PEC da impunidade, no que eu discordo radicalmente, muito pelo contrário. É a PEC da legalidade, porque o trabalho vai continuar, o Ministério Público desenvolve as sanções, a polícia sua. Nós tivemos casos, quando trabalhamos em Ribeirão Preto, ou aqui mesmo em Jaú, Bauru, praticamente em parceria com o Ministério Público, com resultados altamente excelentes, mas os atos de investigação são presididos pelo delegado. Nada impede que se discuta, se troque ideias para se chegar a um denominador comum. O que acontece, assim, realmente eu concordo, assim, que a polícia ela realmente é mais bem estruturada para exercer a investigação, mas o que o Ministério Público sustenta, em princípio, se o Ministério Público é o titular da ação penal, ele seria o destinatário último da prova, o destinatário para formar a convicção,
você tem, pela própria teoria dos poderes implícitos, você tem que ter os meios para atingir esse fim. Seria a primeira. Então, existem casos que seria relevante que o Ministério Público, excepcionalmente, é claro, mantivesse a possibilidade de uma investigação direta, justamente pelo próprio perfil constitucional do Ministério Público. Outro ponto, se o Ministério Público exerce o controle externo da polícia, é uma função institucional do Ministério Público, é um controle da atividade fim, que é realmente da Polícia Judiciária e também um controle da investigação. Então, me parece que está íncito também a possibilidade do Ministério Público investigar. Da mesma forma que o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias, eu acho que, para mim, assim, na minha concepção, ele poderia fazê-las diretamente. Se você pode requisitar, você pode fazê-las. Inclusive, não é hoje só, o inquérito não é um instrumento indispensável para a propositura da ação. O Ministério Público pode denunciar com base em outros elementos de convicção, como peças de informação. A Receita Federal, quando evidencia no seu campo investigatório próprio de infrações administrativas um crime, e já tem os elementos, ela manda para o Ministério Público, que pode simplesmente, com esse procedimento da Receita, oferecer uma denúncia. Então, o inquérito também não é indispensável nesse sentido. Ou seja, toda atividade investigativa ela vai ser encaminhada para o Ministério Público para formar a convicção. E existe uma cláusula de abertura na Constituição Federal que diz que outras funções que mantêm o perfil constitucional, que atendem esse perfil constitucional do Ministério Público, podem ser exercidas por ele desde que é autorizado por lei. Só que a lei, ela diz claramente, a lei complementar do Ministério Público da União, assim como a lei orgânica nacional do Ministério Público, estabelece quais são os poderes que o Ministério Público pode exercer nos procedimentos de sua competência. Apesar de realmente haver essa sustentação de que não haveriam regras, que não existiriam regras para que o Ministério Público investigasse, a lei prevê sim que nos procedimentos de atribuição do Ministério Público, e não diferencia entre inquérito civil e investigação policial, investigação criminal, o Ministério Público tem diversos poderes. Quer dizer, todas as atividades do Ministério Público, elas se derivam sim da lei, existe regulamentação. E todas as minhas requisições, notificações de testemunha, requisições de perícia se fazem com base no próprio Estatuto do Ministério Público da União, né? E as resoluções que vieram posteriormente, que inclusive regulamentam o próprio inquérito civil, que não tem a mínima dúvida que o Ministério Público possa investigar, elas apenas estabelecem maiores requisitos com base nessa própria lei, estabelecendo prazos, estabelecendo normas. Inclusive, a resolução número 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público diz que a gente tem que até notificar o investigado num certo momento. Toda vez que eu for prorrogar um prazo de uma investigação, eu tenho que comunicar a Câmara de Coordenação e Revisão que me controla. Existe o controle de arquivamento, sem prejuízo de que qualquer pessoa que se sinta lesada possa buscar o judiciário, em eventual lesão ao seu direito, buscar a corregedoria e órgãos de controle externo do próprio Ministério Público. Então, a gente sustenta que existiria, sim, uma norma hoje que respalde a investigação pelo Ministério Público. E existe um outro ponto que eu acho que é relevante, é que a investigação, se formos pensar juridicamente, ela se faz sobre fatos. Tanto é que eu posso pegar um inquérito civil feito pelo Ministério Público e oferecer uma ação penal, iniciar uma ação penal. Ou posso pegar um inquérito policial e entrar com uma ação civil pública. Não existe diferenciação ontológica entre o ilícito. O ilícito não é penal civil. Me parece que o que legitima o Ministério Público investigar não é o fato de haver um crime sendo processado, mas sim um bem jurídico violado, tutelado pelo Ministério Público. Seria mais ou menos isso que o Ministério Público sustenta. Se a Constituição garante ao Ministério Público o direito de investigar, por que o MP ele se deu esse direito, conforme disse o Dr. Valencisi? Se a Constituição, que é a Carta Magna, se ela te dá esse direito, por que o próprio MP legislou Realmente existe uma dúvida, porque como foi prevista como uma das funções da Polícia Judiciária realizar a investigação, apurar as infrações, surgiu essa teoria que diz que realmente seria exclusivo da polícia essa investigação criminal. Mas o que a gente sustenta é que investigações podem ser feitas por qualquer órgão público, em tese, que tem essa função, que a lei preveja realmente. No Estado de Direito a lei tem que prever, porque senão é ilegal, senão fere o Estado de Direito, isso não pode, porque o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
Então, o particular pode fazer uma investigação? Pode, mas desde que não viole regras jurídicas. Uma imprensa pode fazer? Pode. E o órgão público? Qualquer órgão público pode fazer aquilo que a lei determinar. Então, se não tivesse regulamentação legal, realmente não pode fazer. O que a gente sustenta é que essa regulamentação legal está no próprio Estatuto do Ministério Público, com a cláusula de abertura prevista na Constituição. E me parece que é do perfil constitucional do Ministério Público realizar a investigação, porque existem casos que o Ministério Público é importante, se ele entender conveniente que naquele caso concreto, excepcionalmente, ele deva fazer uma investigação direta, me parece que não haveria motivo para cercear essa liberdade do Ministério Público, justamente pela eficiência, para garantir uma maior punibilidade. Realmente a polícia é melhor estruturada para isso, eu concordo com essa questão, mas eu acho que restringir acaba prejudicando a sociedade, até porque a polícia não vai conseguir investigar todos os crimes na sociedade. Eu acho que num regime democrático, me parece que quanto mais pessoas tiverem um poder de investigação, claro, desde que respaldado pela lei e cumpram os requisitos, isso atende a uma finalidade pública. A exclusividade parece que ela foge um pouco desse sentido democrático. É isso que o Ministério Público sustenta. O que eu vejo é que o Ministério Público, deixar bem claro, às vezes existem as palavras que às vezes as pessoas acabam entendendo errado. O Ministério Público vai continuar participando dos trabalhos. O que é preciso é que haja uma forma de desenvolvimento desses trabalhos. É o que eu já falei, nós não podemos, eu começo uma investigação em determinado assunto, prevista na legislação, o Ministério Público também começa a investigação naquele mesmo assunto. Quer dizer, por que duas investigações ao mesmo tempo, por órgãos do Estado, e toda essa situação que não poderia ser feita de uma forma diferente? O Ministério Público não vai ser afastado de hipótese alguma. Muito pelo contrário, é salutar toda essa participação. Tem que haver uma normatização, e a PEC veio normatizar isso para que isso se desenvolva. E quando se fala, às vezes, em garantias, o importante seria também o Ministério Público, como é o guardião da lei, da Constituição, o custos leis, ele zelar e pleitear para que as autoridades policiais tenham garantias também constitucionais para um desenvolvimento ainda mais eficaz. É óbvio que a polícia tem que aprimorar, tem que desenvolver ainda mais, com maior profundidade, mas tendo também essa luta para que tudo isso se transforme em garantias, como o doutor acabou de falar da vitaliciedade, existe ainda a mobilidade e outras garantias constitucionais, isso seria de extrema importância. Nós vemos, e eu pergunto, basta nós verificarmos em qualquer penitenciária do Estado, quem está preso lá, se aquele motivo da prisão, se não teve qualquer ação da Polícia Civil naquela situação. Ou seja, a elaboração de boletim de ocorrência, ou um indiciamento, ou uma diligência, assim por diante. É comum promotores pedirem, dá para você fazer isso, dá para fazer aquilo, e às vezes existe até essa colaboração, quando tudo isso deveria estar devidamente normatizado na lei. Às vezes os promotores nos procuram para trabalhar em conjunto, tem situações que às vezes é possível, tem situação que não é possível, porque às vezes também, até alongando um pouco mais a situação aí, o que nós vemos principalmente no Ministério Público Estadual, eles procuram policiais militares para fazerem a investigação. E nós temos conhecimento de uma resolução da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Presidente da República, onde um artigo lá existe uma orientação para que os comandantes evitem pedir para que policiais militares façam investigação. Então são situações que efetivamente não podem acontecer. É preciso, sim, que haja uma definição, uma normatização sobre tudo isso. A Constituição, nós temos que ver que momento que isso acontece. É relevante, é bem verdade, o serviço prestado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Haja vistas, as grandes operações foram feitas, e é nesse momento que surge então a PEC 37 de 2011. 25 anos, 24 anos, 23 anos depois de promulgada a Constituição Federal. Os questionamentos que foram colocados ali em relação foram em razão dessas grandes investigações que foram feitas pelo Ministério Público Federal, operações
que levaram nomes de situações, a exposição que isso foi colocada na mídia. E o Estado Democrático já vinha, essas questões de investigação da polícia nunca foram questionadas, sempre foi definida de forma implícita e direta dentro da Constituição. Nunca se questionou o poder de investigação ou não da polícia. É a sua atividade, ela tem essa função essencial desde o seu nascedouro, que vem da Carta Magna, que é a Constituição Federal. A partir do momento que houve, por essas questões que o Dr. Salati sustenta, que é a sustentabilidade do Ministério Público nas investigações, é bem verdade que os fins atingiram operações de grande repercussão, com prisão de gente importante, esquemas de corrupção. É bem verdade que houve resultados práticos disso. A questão que se coloca é cada um no seu papel, e é isso que o Estado Democrático se sustenta. A polícia, o Ministério Público, o advogado. E o maior questionamento que se coloca quando você cria um poder de investigação ao Ministério Público é o excesso de situações que pode ficar sem o controle de ninguém. Por exemplo, o mesmo que investiga é o que acusa e sustenta amanhã as suas razões para aquilo que aconteça. Ao passo que a sustentação da acusação, da investigação pela polícia, seria um outro órgão, alheio ao órgão acusatório, que forneceria os elementos para a acusação. O Ministério Público participa, sim, das investigações, terminado o inquérito ou nas diligências, como o Dr. Valencis deixou bem claro, e essa construção das provas para que leve a um indiciamento, ou para que leve a imputação de uma ação penal contra aquela pessoa, é o que funciona hoje o Estado Democrático. É esse tripé, é essa situação da função de cada instituição. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil sustentou que, sim, o poder de investigação pertence à polícia por própria definição da Constituição. A questão do PEC visa a questão de definir de forma categórica a função da Polícia Federal e da Polícia Civil nas questões de investigação. A quebra disso pode originar situações fora de controle. É bem verdade, sim, e a gente tem que deixar isso ressalvado. Como disse o Dr. Valancisi, as instituições têm que andar ombreadas. É bem verdade que as questões depois sustentadas dentro da ação penal dependem, efetivamente, daquela tangência que o Ministério Público necessita. Mas a função essencial da investigação cabe à polícia, que é o nascedor, que tem a sua função essencial nessas questões. Esse é o posicionamento que nós sustentamos, que é dentro do Estado Democrático, é dentro das questões constitucionais que foram colocadas. O Ministério Público tem a sua relevante função e exerce muito bem. E a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem a sua função investigatória, tem todo o aparelhamento pessoal, técnico. É bem verdade que também nós precisamos de mais investimento nessas questões, de um aprimoramento melhor nessas situações, na formação de frentes especializadas a combates, como hoje já se verifica, mas com maior ênfase. E o Ministério Público também tendo essa segurança da polícia, uma polícia especializada, uma polícia eficaz, uma polícia que traz as provas de melhor qualidade, para que seja sustentáculo da peça acusatória. É assim que as coisas andam bem. Quando você tem as inversões, é o sinal de que alguma coisa não vem andando bem. Ou pela fase investigatória, que não chega ao Ministério Público com o suficiente, então se arvora hoje um poder de investigação em razão de uma deficiência investigatória. Essas questões hoje que são colocadas. Essa PEC nasce em 2011, a Constituição de 88, e nos momentos de maiores investigações que o Ministério Público fez, e muito bem feita, é bem verdade, nas questões que operaram grandes crimes e desmantelaram grandes situações de corrupção que nós vivemos nesse país aí, que foi lavado a limpo nessas questões. Nisso tudo, tem uma situação que chama a atenção. Apenas 3 países do mundo, nesses 3 países o Ministério Público não tem a prerrogativa de investigar: Indonésia, Quênia e Uganda. Dá a impressão que nós estamos indo numa contramão. Eu gostaria de ouvir o posicionamento de vocês em relação
O que acontece é que parece que a dúvida aqui é a diferença entre... Realmente é a questão que parece que mais permeia, a questão da acusação e investigação ser feita pela mesma pessoa. Realmente, no sistema acusatório, realmente é isso que o Ministério sustenta, não existe essa diferenciação ontológica. Das nações democráticas desenvolvidas que adotaram o sistema acusatório como o sistema do processual penal, o Ministério Público, ou ele pode realmente fazer as investigações diretamente, como, por exemplo, na Alemanha, o Ministério Público controla totalmente as investigações. É ele que faz as investigações mesmo com auxílio da polícia, investigação criminal. Na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos existe também grande controle do Ministério Público da investigação, já que a polícia não pode chegar ao juiz diretamente sem passar por ele. Tudo tem que ser pedido, todos os pedidos cautelares têm que ser feitos pelo Ministério Público. Inclusive, não existe nem controle de arquivamento da investigação feita pelo Ministério Público, lá no caso americano. E a tendência das nações que estão adotando o sistema acusatório é reforçar o poder investigatório do Ministério Público. Mesmo na França, por exemplo, que ainda é o sistema do juizado de instrução, em que existe a figura de um juiz instrutor na fase investigativa ou do promotor instrutor, o procurador da República, lá que assim é chamado, ele tem intenso poder de investigação também. E a tendência, no Chile também, que adotou o sistema acusatório, me parece que a tendência das nações democráticas desenvolvidas, até como corolário do Estado de Direito, seria realmente garantir o poder investigatório do Ministério Público. E esse sistema de exclusão, de exclusividade de investigação, é algo que só teria nesses 3 países. Eu concordo plenamente com o Dr. Valencisi, com o entendimento da polícia, de que as instituições têm que ser parceiras, e eu acho que é esse o norte. E quando eu faço investigações diretas na minha área, é assim que eu ajo. Quando eu recebo uma representação fiscal para fins penais, às vezes eu mesmo complemento as diligências, ouvindo alguém ou requisitando, para não sobrecarregar a polícia. Justamente porque eu acho que, por que eu vou mandar essa representação? Se eu precisar, por exemplo, de uma informação fiscal, por exemplo, para que eu vou mandar para a polícia abrir um inquérito, para requisitar um documento, para solicitar um documento para voltar, para eu mesmo denunciar ou arquivar? Eu mesmo já faço. Então, geralmente, a minha ótica de atuação é justamente para facilitar. Se passar, por exemplo, uma PEC dessa natureza, praticamente todas as comunicações que eu receber de crime, entender, mesmo que seja para complementar, eu teria que mandar para a polícia abrir um inquérito. Me parece que vai gerar um excesso de serviço que muitas vezes não teria assim um sentido. É claro que há um projeto substitutivo dessa PEC. Essa PEC, inicialmente, ela previa a investigação exclusiva pela polícia. E ela a comissão especial, o relator, ele fez um projeto substitutivo, colocando alguns casos que o Ministério Público poderia sim fazer a investigação. Que seria, por exemplo, quando realmente órgãos não policiais fizerem uma investigação, e aí, se tiver provada a autoria, o Ministério Público poderia complementar essa investigação. Então parece que a PEC quis prever esses casos justamente para não gerar. Só que quando ela coloca provada a autoria, é um problema sério, porque provada a autoria é só quando você já está prestes a condenar alguém. A prova da autoria, na investigação, é indícios de autoria, probabilidade de autoria, não é ainda a certeza necessária. Então praticamente ela inviabiliza. E outra questão, a PEC deixa claro que esses órgãos não policiais que poderiam manter investigações para subsidiar e encaminhar para o Ministério Público derivam da lei e da Constituição. E grande parte desses órgãos não derivam ao poder investigatório da Constituição, que é o caso, por exemplo, hoje a Receita Federal acaba indiretamente investigando crimes fiscais, o Banco Central indiretamente crimes de lavagem de dinheiro, a Controladoria Geral da União acaba exercendo um papel relevante também em certos crimes. Então, como não derivam da Constituição, é possível que todas essas investigações feitas por esses órgãos tenham que ser burocratizadas dentro do inquérito para ser repetidas. Então, esse é o problema, eu penso, da PEC. A PEC, ela pode, por isso que a gente cita que pode gerar uma impunidade, porque ela vai dificultar, muitas vezes, o caminho da opinião delicti, do processamento dos crimes. Porque ela vai exigir que toda essa prova criminal seja feita num bojo do inquérito. Esse é o problema. E hoje existem outros órgãos que têm uma pertinência temática. É claro, nem todos os órgãos podem fazer investigação criminal mesmo. Tem que ter uma pertinência temática. Claro, a Receita Federal não vai investigar um crime ambiental. Ela pode, mas um crime fiscal a Receita acaba indiretamente investigando. Entendeu? E seria o sentido. E ela municia, ela encaminha para o Ministério Público as conclusões para denunciar. Então, muitas vezes hoje, no meu caso concreto, eu faço esse tipo de investigação complementar para simplesmente
auxiliar mesmo a própria polícia. E eu acho que até a Polícia Federal, eu acho que não acredito que haja um choque institucional nesse sentido, porque realmente é a questão da própria parceria. E eu, pelo menos, penso assim, realmente a atividade primeira da polícia ela é melhor estruturada, a gente não tem um corpo técnico como a polícia para fazer investigações. Mas o que eu acho perigoso nesse projeto é retirar qualquer possibilidade de investigação direta em caso de lacunas, que pode acontecer. A gente sabe que existem, sim, uma diferença entre a criminalidade real na sociedade, a quantidade de crimes que acontece, e a criminalidade que realmente chega a virar estatística. Isso porque nenhum órgão consegue investigar tudo. A polícia não consegue, o Ministério Público não consegue, o Judiciário não consegue julgar tudo. Me parece que isso que me parece que realmente, se não houvesse lei, aí haveria sim uma lesão ao Estado de Direito. Mas existe uma lei, segundo a gente sustenta. Então, e parece que é da índole constitucional. O Ministério Público é o destinatário da investigação, é o órgão que defende a democracia, preserva os direitos fundamentais. Então, é nesse sentido. E garantias mesmo processuais existem no processo, não existe na fase. Claro que você tem garantias, mas só que mais dentro do processo. Por quê? Porque na fase investigativa, isso precisa ficar claro, existe sim uma posição de desvantagem da sociedade. Por quê? Porque a pessoa que comete um crime tende a esconder o crime. Então, quem está numa situação de desvantagem durante a investigação não é o eventual acusado, é o Ministério Público, é a sociedade. E quando se fala em Ministério Público, é o representante da sociedade. Entendeu? Então, e quando você entra com uma ação, quem tem que sustentar a acusação até o final é o Ministério Público. Ou seja, eu tenho que provar a culpa do réu. Não é o réu que tem que provar a inocência. Então, é nesse sentido. Se eu tenho que provar a culpa, como que eu não posso investigar se eu entender conveniente? Esse seria o sentido. Como que eu vou provar a culpa do réu se eu não puder fazer isso? Essa que seria a questão. Existem princípios que garantem, sim. Vamos continuar falando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu preciso fazer uma pausa para o intervalo, mas a gente retoma as suas colocações. Eu vou ouvir também o Dr. Valencides e o Dr. Júlio, ok? Nós vamos fazer uma pausa agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até mais.